Operações inversas. A operação inversa da soma é a subtração. 5 mais 6 igual a 11, 11 menos 6 igual a 5. O que uma operação faz, a outra desfaz. Aqui, ao somar 6 no número 5, foi obtido o número 11. Para se desfazer isso, pega o 11, subtrai o 6, vai obter de volta o número 5. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da multiplicação, 4 vezes 5 igual a 20, é 20 menos 5 igual a 4. A operação inversa da radiciação é a potenciação. Aqui está errado, é radiciação. Raiz de 25 igual a 5. O inverso, 5 elevado ao quadrado igual a 25. Aqui, do 25, extraindo a raiz, obteve o 5. Aqui, pegando o 5, elevando ao quadrado, volta a obter o 25. Podemos transformar uma raiz em potência. Isso vai ser muito útil para entender algumas regras da radiciação. Raiz quadrada de 8 pode ser escrito assim também. Raiz quadrada de 8 elevado a 1, porque 8 elevado a 1 é 8, não altera nada. Transformando isso em uma potência, vai dar uma potência fracionária. O 8, que é o radicando, vai ser colocado como base da potência. E como que nós vamos formar esse expoente fracionário aqui? O 1 é o 1 do 8 aqui, é o expoente do 8. E o 2 é o índice da raiz. Um outro exemplo, raiz quadrada de 4 elevado à terceira. 4 passa a ser a base, e a fração é formada com o 3 do expoente, fica aqui em cima, e o 2 vem para baixo. Para fazer a operação inversa da potenciação, potenciação com expoente fracionário, o 3 passa a ser o radicando da raiz. Esse 3, que é o denominador, vai ser o índice. E o 2, que é o numerador, vai ser o expoente. Observe que as coisas aqui andam cruzadas. O 2 vem para cá, o 3 vai para cá. Quando vai fazer o inverso, a mesma coisa. O 2 vai para cima e o 3 vem para baixo. Uma aplicação sobre o que foi feito acima. Se eu tiver uma raiz quadrada multiplicada por uma outra raiz quadrada, ou seja, as duas raízes têm o mesmo índice. Aqui não está marcado que é quadrada, porque por convenção não se escreve o 2 da raiz quadrada, mas aqui é a raiz quadrada e aqui também é a raiz quadrada. Então é o mesmo índice. Toda vez que eu tiver um produto de duas raízes, duas ou mais, com o mesmo índice, eu posso fazer o seguinte. Vou primeiro transformar em expoente fracionário. Essa raiz de 3 vai ficar 3 elevado a meio. Lembrando que aqui tem um 1zinho que eu não escrevi. E aqui tem o 2 do índice, então vai ficar 3 elevado a meio. A raiz de 4 vai ser a mesma coisa. 4 elevado a meio. Isto pode ser escrito da seguinte forma. Coloco o 3 e o 4 entre parênteses e coloco o expoente meio, que é o mesmo, é igual, do lado de fora do parênteses, que está indicando que esse meio multiplica tanto o 3 quanto o 4. Ou seja, é expoente do 3 e expoente do 4. Agora eu vou voltar isso aqui para a forma de raiz. Vou pegar o 3 e o 4 e colocar como radicando. Aqui não tem nada, mas é como se tivesse aqui um parêntese e um aqui. Não escreve porque qualquer coisa elevada a 1 dá qualquer coisa. E aqui é o índice 2, que vem aqui do denominador do expoente fracionário. Então, concluindo, quando eu tiver duas ou mais frações multiplicando, cuidado, não é somando, multiplicando, e os radicais são iguais, aqui todas elas são raízes quadradas. Eu posso escrever os 3 radicando
debaixo de um mesmo radical. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 5 vezes 4. 2 vezes 5 vezes 4. 2 vezes 5 vezes 4 dá 40. Raiz quadrada de 40. Aqui, relembrando, esse símbolo que indica a raiz se chama radical. O 3, que é o índice da raiz, e o 5 é o radicando. Agora, uma característica importante aqui. Quando as duas raízes são de mesmo índice, ou seja, são duas raízes iguais, e os radicandos também são iguais, vamos escrever aqui na sequência, baseado no que foi feito anteriormente, eu vou escrever os dois debaixo do mesmo radical. Vai ficar 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. 25, a raiz é 5. Então, o que acontece quando eu multiplico duas raízes com o mesmo radical e com o mesmo radicando? O resultado vai ser o próprio radicando. Outro exemplo, raiz de 7 vezes raiz de 7, o resultado é raiz de 7. Agora vamos para uma aplicação interessante sobre o que foi visto aqui acima. Não é interessante ter uma raiz no radical de uma fração. Sempre que acontece isso aqui, a gente tem que eliminar esse radical. Como que se faz isso? Então, eu vou pegar 2 raiz de 2 e vou multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número, propriedade das frações. Multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número, não altera a fração. Vou multiplicar, então, aqui por raiz de 2, embaixo e em cima. Raiz de 2 vezes raiz de 2, pelo que foi visto acima, é 2. Ou seja, raízes iguais com radicandos iguais, dá o próprio radicando, 2. E lá em cima ficou 2 raiz de 2. Cancela o 2 com o 2 e vai sobrar raiz de 2. E aqui agora, 2 exercícios para demonstrar que realmente x sobre raiz de x é raiz de x, e x menos 1 sobre raiz de x menos 1 é igual a raiz de x menos 1. Para resolver esses dois exercícios, é aplicar o que foi visto aqui acima.